Yogi Surishima! Com a guerra explodindo entre feiticeiros e simurianos, Yuka foi colocada como a representante da Terra, mesmo estando em um estado deplorável e à beira da morte. A personagem sendo a única esperança para os humanos, visto que Yuji Itadori está incomunicável e não consegue ser encontrado, o que faz Yuka se colocar de forma definitiva a cortejar a própria morte. Mas isso é claro que nos leva ao questionamento sobre Yuji Itadori. Mesmo observando uma criança ir para a guerra dessa forma, por que o Itadori não interviu? Por que ele não assumiu o lugar na batalha? Existe uma pista bem forte nos últimos capítulos que podem apontar que Yuji se tornou alguém como o Sukuna. E esse é o ponto que nós vamos discutir depois da vinheta. Bom, como nós vimos em alguns capítulos recentes de Jujutsu Kaisen módulo, a coisa desandou pra caramba ali na trama, principalmente na relação ali dos simurianos e dos feiticeiros, né? Mais da galera extremista, tanto dos humanos quanto também dos simurianos, e isso acabou levando o pessoal moderado a entrar em combate. De um lado nós temos Dabura, que prometeu ali para o Doura que sempre protegeria ali tanto o Maru quanto também ali o Cross, e isso acabou sendo levado para uma situação deplorável, porque o Cross agora está entre a vida e a morte. Do outro nós temos Yuka, que estava sendo limitada a utilizar os seus Shikigamis, e com a ajuda ali, com o auxílio do Mahoraga, agora está tentando manter os simurianos longe do controle da Terra. De forma tão absurda, nós podemos ver agora Dabura versus Mahoraga, que estão lutando em uma batalha pela supremacia do Japão, pelo controle total sobre as terras, principalmente para que os simurianos fiquem no controle total sobre as maldições no Japão, que eles estão achando que se tratam mesmo ali dos Kalyans, e que isso pode levar à extinção total dos seres humanos, das pessoas humanas, porque basicamente as maldições funcionam da mesma forma como os Kalyans. Os únicos que não são afetados ali por elas são ali os Rumeus, e isso pode levar a uma grande mazela, uma grande destruição também dos humanos. E dessa forma, estando inconsciente na invocação ali, Yuka coloca o Mahoraga para tentar defender os humanos. Só que a situação pode escalar para um nível absurdo. E estando ali nesta visão, a gente se questiona por que Yuji Itadori não interviu até agora. E por que existem características, pequenas características, que começam a reforçar que Yuji Itadori se tornou um novo Ryomen Sukuna. Meus amigos, o nosso gato caolho maldito consegue criar uma história inacreditável. Ele com um teclado e letras, o cara realmente é inalcançável. Tirem todas as canetas nanquim da mão desse maluco, né? Gegekutami realmente é um cara absurdo. E nessa absurdez aqui do Gegekutami, com muitas aspas, é importante você também fortalecer o canal do Geek Brasil, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando e se inscrevendo no canal do Geek Brasil. Nossa marca é de 200 mil inscritos para esse ano, então falta ali mais ou menos, na verdade menos de 41 mil pra gente chegar na nossa marca. A gente tem até o dia 31 de dezembro. E é claro que você também pode fazer parte da nossa escola técnica de Jujutsu aqui no canal do Geek Brasil. Escolhendo um dos personagens para ser creditado, você pode contribuir através de um valeu, de um pixzinho, ou até mesmo aqui se tornando membro do canal. Atingindo aqui o valor de 50 pilas, pode falar: LP, quero ser o feiticeiro tal. E aí você vai ficar creditado em todos os conteúdos de Jujutsu, de forma a estar patrocinando os conteúdos do Geek Brasil.
Bom, desde quando o mangá de Jujutsu Kaisen módulo começou, se teorizava sobre a vida de Yuji Itadori. Pessoal fazendo conta, fazendo todas as questões e tudo mais, falando sobre como o Itadori ainda poderia estar vivo com seus 80 e poucos anos, ainda lutando como feiticeiro, da forma como o Gakukanji também lutava ali como diretor de Kyoto. E nós tivemos todas essas bases sendo colocadas na história para o Gege vir e quebrar nossas expectativas, mostrando que Yuji Itadori não envelhecia. Nós ainda não sabemos direito por que o Itadori não envelhece, mas de fato nós temos aqui uma visão interessante sobre uma mistura em relação à energia amaldiçoada do Rei das Maldições e também sobre os aspectos envolvendo as pinturas da morte. Como as pinturas da morte viviam ou vivem de forma eterna, quando o Yuji acabou absorvendo ali os irmãos do Chozo, ele acabou também carregando essas características de viver de forma eterna, se tornando até mesmo esse objeto amaldiçoado ambulante que não pode ser destruído, que não pode ser ali envelhecido, né? Como a gente sabe, quando o Sukuna sai do corpo do Itadori, ele acaba se tornando um objeto amaldiçoado ambulante. E é claro, a energia amaldiçoada do Sukuna provavelmente fez com que o Itadori se tornasse um objeto amaldiçoado de nível especial. E um objeto amaldiçoado de nível especial não tem como ser destruído, não tem como ser rompido, e por isso que Yuji Itadori está nesse segmento de viver de forma eterna sem envelhecer. Essa é a teoria mais básica para acreditar do porquê que o Itadori não envelhece. E não envelhecer custou caro demais para o nosso menino. Nós sabemos que a Nobara disse que o Yuji foi mudando ao longo dos anos, ao ver todos os seus amigos morrerem. Pensa comigo em dois pontos, em duas visões. O Itadori, ele tinha uma missão ali do seu avô, que era morrer rodeado de pessoas. Ele viu o seu avô morrer apenas com ele ao lado dele. E isso acabou marcando o Itadori para tentar alcançar esse objetivo. Mas por causa ali de algumas artimanhas de Kenjaku, Sukuna, até mesmo pessoas que queriam fazer o bem para ele, como Satoru Gojo, o Itadori se tornou quem ele se tornou. E agora você pensa comigo, ele não envelhecer, ele não conseguir cumprir a promessa do seu avô ou para o seu avô, e ao mesmo tempo observar todos os seus amigos, todas as pessoas que um dia ele já amou, morrerem um por um. Hana, Yuta, Maki e muitos outros feiticeiros que podem já estar mortos por aí. No fim, ele se afastou da Nobara e ela nunca mais o viu. Ela nunca mais acabou vendo ele, mesmo que a Nobara tenha mandado um recado falando que ela ainda é forte. O Itadori decide não se aproximar. O Itadori decide não continuar sofrendo nessa perspectiva. Mas ao passar a fazer isso, o Yuji pode estar mostrando para nós um certo tipo de desligamento emocional. O mesmo desligamento emocional que seu tio-avô, podemos chamar dessa forma, possuía. E tudo isso é alimentado ainda mais quando nós observamos a cena de uma forma muito atípica do próprio Tsurugi falando sobre o encontro do Itadori com o seu pai. Nós observamos que o filho do Yuta, ele acaba fazendo uma proposta para o Itadori. E essa proposta, ela acaba sendo recebida pelo Yuji com uma resposta de tanto faz. A gente às vezes observa essa conotação sobre o tanto faz, mas esse tanto faz, ele é de suma importância. Parece algo aleatório, parece algo como um ponto qualquer, mas Gege Akutami sempre cria camadas, sempre cria pontos definitivos que vai ligar Itadori ao Sukuna e também ao Mahito. Duvida? Presta só atenção nisso aqui. Esse tanto faz que o Itadori fala para o filho do Yuta, ele se conecta diretamente ao momento em que o narrador está se referindo ao Sukuna na relação com o Mahito. Nós observamos que lá no começo, entre os capítulos 20 e o capítulo 30, o Mahito percebe que existe algo dentro do Itadori, e esse algo poderia
poderia ser uma alma que poderia fazer com que o Itadori enxergasse esse conceito de alma, da mesma forma como ele conseguia ver, da mesma forma como ele conseguia meio que enxergar. Só que quando o Mahito tenta usar os seus poderes no Itadori, o Sukuna fala: olha, meu amigo, eu não me importo com o que você vai fazer com esse garoto, mas enquanto eu estiver aqui, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Se coloque em seu lugar, chamando ali o Mahito de tolo. E isso ocorre logo quando o Sukuna fala para o Mahito de uma forma muito afinca, porque esse é um ponto importante para a gente se conectar a uma fala do narrador que viria logo depois. Essa fala do narrador mostra um conceito de que o Itadori ele interpreta todo um ponto para fazer com que o Sukuna novamente consiga entrar no âmbito do Mahito. E quando isso acontece, o Sukuna acaba o atacando. Agora a gente precisa reparar num termo muito importante que o narrador usa nessa cena. O termo que o narrador usa nessa cena quando o Sukuna ataca o Mahito por entrar novamente ali no seu domínio, ele acaba meio que falando que tanto faz para a relação do que quem morreria entre Mahito ou Ao Nanami. O termo em japonês do Demoi é usado de forma grosseira. Ele não se importa, não do sentido para que a pessoa fique apenas à vontade em fazer o que ela quiser. Ele simplesmente não se importa com nada do que é proposto. Ele ligou o dane-se, para não falar outra coisa. Ele tá pouco se lixando. Ele tá de forma ali, de um jeito grosseiro, dizendo que não se importa. Ele não está nem aí para o Mahito e também para o Nanami sobre quem deveria morrer neste momento. Só que quando a gente vai lá para a cena do filho do Yuta com o Itadori usa a mesma palavra. O Itadori está falando claramente que está cagando pelo que o Yori Okutsu pensa. E essa é uma das piores formas de você dizer tanto faz em japonês. Porque o filho do Yuta estava preocupado com o que poderia ser o futuro ali dos humanos, futuro ali dos feiticeiros, caso uma ameaça como o Sukuna ressurgisse. Porque a geração anterior, a geração do seu pai, a geração de Yuji Itadori, foi uma geração extremamente poderosa, uma geração que conseguiu derrotar o Rei das Maldições, uma geração mais poderosa do que os feiticeiros da Era Heian, que não conseguiram derrotar o Rei das Maldições, não conseguiram derrotar o Sukuna. Isso coloca ali para que o filho do Yuta entre em parafuso, mas o Itadori simplesmente solta para o filho do Yuta que está cagando para aquilo que ele acha, para a proposta dele. Essa é a ideia do que o Itadori está falando para o filho do Yuta. E só para reforçar um ponto aqui que eu acabei esquecendo de falar, para você ter uma ideia de quanto do Demoi ele é uma forma muito rude e fria de dizer tanto faz ou não me importa, que esse é um tom colocado como indiferente, seco, às vezes desprezível. Ele tem uma carga emocional que transmite desdém ou total falta de valor atribuída a algo. O seu conteúdo ele é muito comum em falas de vilões ou até mesmo em personagens emocionalmente desligados. Comparado sim então ao português, nós temos que tanto faz, não me importa, pouco importa. Dependendo da cena pode soar como que se dane, não faz a menor diferença. No contexto dessa página, a frase não é casual nem neutra. Ela carrega crueldade e desprezo absoluto pela vida dos outros. Então, tanto faz funciona bem, mas algo como não importa nem um pouco ou dá no mesmo também captaria esse peso. É interessante frisar mais uma vez que a comparativa para do Demoi é usada especialmente por vilões. E o Yuji Itadori é quem diz essa fala. Antes, nós tínhamos essa referência para o Rei das Maldições, para o Sukuna. Só que agora, Itadori está usando essa fala. Então isso pode reforçar a ideia de que Yuji se tornou alguém como o Sukuna. É claro que ele não é alguém
escroto como o rei das maldições, que não possuía escrúpulos e passava por cima de todos e de tudo, mas que o Itadori agora faz o que ele quiser. Ele não é preso a regras, ele não é preso a situações, ele não é preso em instituições, ele não é chamado e deschamado como eles bem quiserem. Não, o Itadori, ele se colocou em um posto de que ele faz apenas o que ele quer e ninguém mais lhe obriga a fazer mais nada. Ele está em um pé. E ele só faz aquilo que ele coloca em sua cabeça. Isso é a mesma coisa que o Sukuna fala para o Kashimo, para que ele consiga fazer na forma como ele quer fazer. Ele se propõe ali a fazer apenas aquilo que ele quer. E se alguém não gostar disso, que tente lhe parar, que se torne ali alguém mais forte e lhe obrigue a obedecer. Ele estava falando, olha, se tem alguém que consiga fazer isso, então venha me obrigar a parar. E é exatamente isso que o Itadori está passando com essa mensagem. Porque para mim não faz sentido nenhum nós observarmos uma garota lutando, estando num estado deplorável, à beira da morte, sendo colocado nessa figura, sendo que o Yuji Itadori está se escondendo, ou pelo menos está fazendo o que ele quer este tempo todo. Isso explicaria o porquê que o Yuji Itadori não está lutando com o Dabura nesse exato momento, e sim uma Horaga, o que reforça de que o Itadori agora faz apenas aquilo que ele quer. Ele esteve fazendo há muitos anos aquilo que os outros queriam: libertar Satoru Gojo, cuidar de fulano de tal, eliminar o rei das maldições, fazer com que tudo isso fosse proposto para fazer um mundo melhor. E agora a gente consegue enxergar que através de Yuka e Tsurugi, o mundo Jujutsu não se tornou um lugar melhor.